Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão sobre o mistério da Eucaristia. Nós estamos no 54º encontro. Como nós trabalhamos semana passada com o Catecismo de Trento, essa semana nós vamos trabalhar o novo Catecismo. E vamos trabalhar os capítulos ou parágrafos de 1373 a 1381, onde nós podemos acompanhar a presença de Cristo pelo poder da sua palavra e do Espírito Santo. Afirma o novo catecismo: Cristo Jesus, aquele que morreu, ou melhor, que ressuscitou, aquele que está à direita de Deus e que intercede por nós. Nós estamos aqui na carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 34. Está presente de múltiplas maneiras em sua igreja. Então, várias formas, vários modos da manifestação de Cristo. Em sua palavra, na oração de sua igreja, lá onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome. Mateus, capítulo 18, versículo 20. Nos pobres, nos doentes, nos presos. Aqui, nesse 342, faz a referência do Evangelho de São Mateus, do capítulo 25, do versículo 31 ao versículo 46. Mas também em seus sacramentos, dos quais ele é o autor. Por isso, os sacramentos mostram sinais onde Cristo é autor dos sacramentos. Mas, sobretudo, está presente sobre as espécies eucarísticas. Essa referência que nós encontramos aqui, do Sacrosanto Concílio. O modo de presença de Cristo sobre as espécies eucarísticas é único. Ele eleva a Eucaristia acima de todos os sacramentos e faz com que ela seja como que o coroamento da vida espiritual e o fim ao qual tendem todos os sacramentos. Lembremos que o próprio Concílio Vaticano II, que diz que a Eucaristia, é o ápice, a Eucaristia é o centro, mas também é o ápice de toda a ação da Igreja. No Santíssimo Sacramento da Eucaristia, onde a Eucaristia é fonte e ápice dessa presença, daquilo que a Igreja realiza, dessa presença real de Cristo, no Santíssimo Sacramento da Eucaristia estão contidos verdadeiramente, realmente e substancialmente o corpo e o sangue, juntamente com a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. E, por conseguinte, o Cristo todo, não parte do Cristo, mas o Cristo todo. Isso nós vimos também lá no Concílio de Trento. Essa presença chama-se real. Não por exclusão, como se as outras não fossem reais, mas por antonomasia, isto é, substancial, e porque por ela Cristo, Deus e homem, se torna presente e completo. Ora, é pela conversão do pão e do vinho, no corpo e no sangue de Cristo, que este se torna presente em tal sacramento. Naquele momento eucarístico, onde o pão abençoado,
com os ditos da palavra de Jesus, se torna verdadeiro sacramento no seu corpo e no seu sangue. E também a questão do sangue. Os padres da Igreja afirmam com firmeza a fé da Igreja na eficácia da palavra de Cristo e da ação do Espírito Santo para operar essa conversão. Assim, São João Crisóstomo declara: não é o homem que faz com que as coisas oferecidas se tornem corpo e sangue de Cristo. O homem não tem esse poder. Embora o padre, ordenado sacerdote, ele exerce ali na pessoa de Cristo, mas não é ele o autor, não é o padre autor do sacramento. Não. O padre não é o autor do sacramento. Então, não é o homem que faz com que as coisas oferecidas se tornem corpo e sangue de Cristo, mas o próprio Cristo, porque ele é o autor do sacramento. É ele que celebra, é ele que preside nessa hora, quando as espécies se transformam, a espécie do pão no corpo de Cristo, a espécie do vinho no sangue de Cristo. Então, mas o próprio Cristo que foi crucificado, é o mesmo Cristo. É o mesmo Cristo que foi crucificado por nós. O sacerdote, figura de Cristo, pronuncia essas palavras, mas sua eficácia e graça são de Deus. O sacerdote não tem esse poder. O poder é de Deus. Ele é instrumento desse poder de Deus. Então, ele é a figura de Cristo. Isto é, meu corpo, diz ele. Essas palavras transformam as coisas oferecidas. Nem tanto é tomar e comer, mas isto é meu corpo. Esta é a expressão da verdadeira transformação. É divina, não é humana. Santo Ambrósio afirma acerca desta conversão: estejamos bem persuadidos de que isto não é o que a natureza formou, mas o que a bênção consagrou. Beleza, muito bonito isso, Nós temos aquilo que nós vemos, aquilo que a natureza formou, o pão, o vinho. Não vamos olhar essa realidade, mas vamos olhar aquilo que a bênção consagrou, que deu a realidade de transformação daquilo que estava ali. Já não é a mesma coisa. Você vê pão, mas é corpo de Cristo. Você vinho, mas é sangue de Cristo. E que a força da bênção supera a da natureza. Ela transforma essa natureza na sua substância. Pois pela bênção, a própria natureza é mudada. Por acaso a palavra de Cristo, que conseguiu fazer do nada o que não existia, não poderia mudar as coisas existentes naquilo que ainda não eram? É duvidar do poder de Deus, da ação de Deus, tendo em vista a salvação. Pois não é menos dar às coisas a sua natureza primeira do que mudar a natureza delas. O Concílio de Trento, nós estamos aqui no 1376, o Concílio de Trento resume a fé católica ao declarar. Muito bonito esse Concílio de Trento, através do seu catecismo, tem muita coisa interessante. Por ter Cristo, nosso Redentor, dito que aquilo que oferecia sob a espécie do pão era verdadeiramente seu corpo, sempre se teve na Igreja essa convicção, que o Santo Concílio declara novamente: pela consagração do pão e do vinho, opera-se a mudança de toda a substância do pão na substância do corpo de Cristo nosso Senhor, e de toda a substância do vinho na substância de seu sangue. Essa mudança, a Igreja Católica determinou-a com acerto e exatidão, se chama transubstanciação. Às vezes as pessoas querem dizer, vamos traduzir isso para a linguagem moderna para que as pessoas possam entender. Eu entendo essa preocupação, dessa atualização, mas não se pode em nenhum momento, por palavra nenhuma, em nenhum contexto da história, querer explicitar o mistério sobre uma razão, uma compreensão da mente.
sempre vai deixar, quando Deus age na história, a questão do mistério, porque a inteligência do ser humano não esgota o mistério divino, como também não esgota a vida dele mesmo, né? Há uma realidade que sempre escapa à capacidade do ser humano. E o ser humano que quer conter tudo na sua capacidade pensante, ele acha que pode conhecer tudo. Mas ele se deparou com a sua grande arrogância. Quem sabe tudo, não sabe nada. É sempre deixar aquela realidade da expressão da experiência do mistério, que sempre me coloca na tentativa de querer conhecê-lo, mas sempre sabendo que não posso conhecê-lo em sua totalidade. A presença eucarística de Cristo começa no momento da consagração e dura também enquanto subsistirem as espécies eucarísticas. Cristo está presente inteiro em cada uma das espécies e inteiro em cada uma das partes delas. Então eu posso partir, mas o Cristo está inteiro naquela partícula partida. Isso aí nós vimos semana passada, né, no Catecismo do Concílio de Trento. De maneira que a fração do pão não divide o Cristo, porque cada fração tem o Cristo todo. O culto da Eucaristia. Na liturgia da missa, exprimimos nossa fé na presença real de Cristo sob as espécies do pão e do vinho, entre outras coisas, dobrando os joelhos ou inclinando-nos profundamente em sinal de adoração do Senhor. A Igreja Católica professou e professa este culto de adoração, que é devido ao sacramento da Eucaristia, não somente durante a missa, mas também fora da celebração dela. Então, a Eucaristia não é só o fato de comer, de alimentar-se do próprio Cristo. Não. Não é só enquanto se celebra a Eucaristia. A Eucaristia tem outras realidades que foram sendo explicitadas a partir da compreensão deste mistério durante a história, da história da teologia, da compreensão da fé cristã, né? Que ela também é um sinal de adoração, de reconhecimento naquele momento da adoração. Quem não se curva em adoração ao Cristo é porque não compreende o mistério do Cristo que se faz no altar. Conservando com o máximo cuidado as hóstias consagradas. Um dia o padre já morreu, numa paróquia, onde a âmbula, metade era farelo e a outra metade era Eucaristia. Então eu tive que pedir o pessoal para ir cantando, para a gente poder fazer uma purificação maior com os ministros. Esse zelo para com a questão da Eucaristia, esse cuidado para a questão da Eucaristia, essa limpeza que se deve ter em questão da Eucaristia. Isso é muito importante, inclusive na vida do padre. Dizia um bispo, um homem santo, do Arnaldo Ribeiro. Do Arnaldo Ribeiro, a gente conhece o padre pela sacristia. Então, expondo-as aos fiéis para que as venerem com solenidade, levando-as em procissão. A Santa Reserva, o tabernáculo, era primeiro destinada a guardar dignamente a Eucaristia para que se pudesse ser levada fora da missa aos doentes e ausentes. Pelo aprofundamento da fé na presença real de Cristo na Eucaristia, mostrando esse processo histórico, a Igreja tomou consciência do sentido da adoração silenciosa do Senhor presente sobre as espécies eucarísticas. Vamos voltar ao passado. Aí se torna uma obsessão do passado. O passado, nós precisamos sempre relê-lo, ver a dinâmica, como eles viveram naquele momento, a importância daquilo que eles colocaram como pilar para as nossas reflexões e fundamentos, mas nós vamos sempre crescer nessa dinâmica, que a Eucaristia, que foi colocada como a questão do alimento sobre o altar da comunidade que celebra, que guardava essas espécies para os enfermos e ausentes, depois foi tomando consciência dessa realidade, da sacralidade dessa presença, inclusive na adoração, no reconhecimento. É por isso que o tabernáculo deve ser colocado em um lugar particularmente digno da igreja. Deve ser construído de tal forma que sublinhe e manifeste a verdade da presença real de Cristo,
no Santo Sacramento. É altamente, 1380 o número, é altamente conveniente que Cristo tenha querido ficar presente à sua igreja dessa maneira singular. Foi uma escolha, dessa presença do Cristo, visto que estava para deixar os seus em sua forma visível. Cristo quis dar-nos sua presença sacramental, que já que ia oferecer-se na cruz para nos salvar. Queria que tivéssemos memorial do amor com que o Pai nos amou até o fim. João, capítulo 13, versículo 1. Até o dom da vida. Com efeito, em sua presença eucarística, ele permanece misteriosamente no meio de nós, como aquele que nos amou e que se entregou por nós. É uma realidade onde você pode experimentar totalmente a graça do próprio Cristo. Tem pessoas que falam assim, se eu vivesse na época do Cristo, talvez você não teria oportunidade de aproveitar essa realidade tão presente do Cristo na Eucaristia, onde você não só pode tocar o Cristo na realidade das espécies eucarísticas, mas você pode se alimentar dele e fazer com que você se transforme nele cada vez mais um outro Cristo. E o faz sob os sinais que exprimem e comunicam esse amor. A Igreja e o mundo precisam muito do culto eucarístico. Jesus nos espera neste sacramento do amor. Não regateemos o tempo para ir encontrá-lo na adoração. Não vamos fazer, esse momento de discutir, não. Vamos logo, essa disposição logo. Na contemplação cheia de fé e aberta a reparar as faltas graves e os delitos do mundo. Que a nossa adoração nunca cesse. Essa expressão nós encontramos do Papa João Paulo II, sobre a Eucaristia Dominical. Continuemos. A presença do verdadeiro corpo de Cristo, do verdadeiro sangue de Cristo neste sacramento, não se pode descobrir pelos sentidos de São Tomás, mas só com a fé, baseada na autoridade de Deus. Por isso, comentando o texto de São Lucas, capítulo 22, versículo 19, isto é meu corpo que será entregue por vós, São Cirilo declara, não perguntes se é ou não verdade. Preste atenção nisso. São Cirilo, padre da Igreja de Alexandria. Não perguntes se é ou não verdade. Aceita com fé as palavras do Senhor, porque Ele, que a verdade não mente. Então, esse texto belíssimo, é acreditar na verdade de Deus, não colocar dúvida. Não existe coisa pior, não existe coisa pior do que a dúvida. A dúvida é um meio de dissolução. E toda pessoa que duvida já caiu na teia do mal. Porque semear a dúvida é colocar a pessoa vulnerável diante da fé. Por isso a certeza de fé é fundamental. E depois nós vemos, na Suma Teológica, São Tomás que diz, com devoção te adoro. Preste atenção nisso. Com devoção te adoro. Latente divindade. Que sob essas figuras te escondes na verdade. Meu coração de pleno, sujeito a ti obedece, pois que, em te contemplando, todo ele desfalece. Bonito.
a vista, o tato, o gosto. Os sentidos, certo, jamais te alcança. Pela audição somente, te creem com segurança. Creia em tudo o que disse, de Deus Filho, o Cordeiro. Nada é mais da verdade que tal voz verdadeiro. Quer dizer, ali, aquilo que eu escuto pela voz é aquilo que se realiza no altar. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.